Aqui estamos mais uma vez, né, para falar sobre esse assunto, que é o Teorema de Pitágoras. A gente vai falar mais assim sobre uma revisão de alguns exemplos e ver também a aplicação, né, da forma que ele fez em triângulos retângulos. Então, aqui só um breve comentário, né, sobre o Teorema de Pitágoras. A gente vê o seguinte, ó, ele só é aplicado, tá certo? Em triângulos retângulos, quer dizer, triângulos que tem aqui, ó, esse ângulo reto, essa partezinha, que é um quadrado. E ele serve também para a gente calcular a medida dos seus lados, tá certo? Lembrando que o vértice aqui A, esse A que está aqui, ó, ele faz referência ao lado, né, oposto, que está indicado aqui com A minúsculo. Esse vértice aqui, o B, ele faz referência ao cateto oposto, né, é o lado oposto, certo? E por último, tem esse aqui que é o C, esse vértice aqui, que ele também faz referência, né, a esse lado todinho aqui, ó, oposto, que é esse tamanho, esse comprimento total. Tá ok, pessoal? Então, na verdade, a gente tem aqui essa relação que fala o seguinte, ó. Se eu pegar o maior lado do triângulo, ele diz que é a hipotenusa, e elevar ao quadrado, ele é igual à soma, tem esse mais aqui, ó, dos outros dois lados que também estão elevados ao quadrado. Então, o B é um cateto e o C também é um cateto. Essa parte adjacente é que sai justamente do ângulo a que se refere. Por exemplo, aqui eu estou no ângulo C, eu tenho essa letrinha grega que é chamada de alfa, certo? Então, o cateto adjacente é esse ladinho aqui, ó, que forma esse ângulo, tá certo? O lado é esse aqui, ó, certo? Mas ele está formando esse ângulo. Por isso que esse ladinho aqui de baixo, ele é chamado de cateto adjacente. Aí diz o seguinte, ó, se as medidas dos lados de um triângulo retângulo são A, B e C, tá certo? Em que A é o maior dessas três, né? Então, vale essa relação. Então, ó, o que está dizendo aqui é o seguinte, pessoal. Sempre que você tiver um triângulo retângulo, sempre o maior lado vai ser a hipotenusa. No caso, é o A, certo? Então, se você levar ao quadrado todos esses três lados, vale essa relação aqui em cima. Viu? Isso quer dizer o seguinte, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos aqui a um exemplo. Na verdade, aqui quer saber o seguinte, quer saber qual é a altura desse balão, né, que ele faz nessa distância aqui do prédio, do topo do prédio até a altura do balão. E aqui me dá algumas informações, diz que a distância, né, vale 8 km, certo? Daqui para cá, e a altura desse prédio é de 200 metros. Então a primeira coisa que tem que se fazer é o seguinte, ó, eu vou pegar aqui e vou formar um triângulo retângulo, certo? Se você anotar direitinho aí, ó, você vê que isso que eu estou marcando aqui forma um triângulo retângulo. E o que foi que a gente viu, né, nessa relação? Que esse ladinho aqui, deixa eu mudar aqui, esse lado aqui de baixo, ó, até aqui, ó, ele vale 8 km. E se você perceber aqui, ó, eu tenho um lado aqui também que vale 8 km. Tá certo? Então quer dizer que essa parte toda de baixo aqui, ó, vale a mesma quantidade dessa. Note que se você pudesse arrastar essa camada aqui de baixo de 8 km para cima, ela ficava bem sobreposta nessa camada aqui. E aqui eu conheço aqui essa distância do topo do prédio até o topo do balão, que vale 10 km. Então, meu objetivo aqui é descobrir quanto é que vale essa partezinha, né? É essa altura. Eu vou chamar de x. Então, vamos lá. Seguindo aquela base do slide anterior, nós temos o seguinte aqui, ó, que o maior lado, tá certo, do triângulo, deixa eu só tirar esse danadinho aqui. Veja, o maior lado de um triângulo, né, que é a hipotenusa. Se eu elevar ao quadrado, isso quer dizer que eu posso elevar ao quadrado também a soma dos outros dois lados. Quer dizer, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que no caso eu estou chamando de B e C. Então veja, sempre o maior lado é esse aqui, ó, do triângulo, a hipotenusa, é o A. Ali vale 10, né? Quem é B? B pode ser ou esse lado aqui que é 8 ou X, tanto faz. Eu gosto de colocar números mais próximos. Então aqui é 8, que também está elevado ao quadrado, aqui também, né? Mas, aí quem é C? C é o X. Lembre-se que tem que ficar todo mundo aqui elevado ao quadrado, certo? Agora, o 10 é elevado ao quadrado, né? O valor. Então o valor aqui, ó, é 100, certo? Quanto é que vale 8 elevado ao quadrado? É 8 vezes 8, 64. E por fim, quanto é x elevado ao quadrado, né?
Como é um valor desconhecido que eu estou descobrindo, então fica dessa maneira. Agora vamos lá. O que é que eu tenho que fazer aqui? Usando a parte que a gente já sabe de termos, né, separar termos. Então, o que é que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, esse número 64, eu vou passar ele para esse outro lado da igualdade. Como ele está positivo, ele vai vir negativo, certo? Então, ele vem negativo. Então, vai ficar número de um lado e letra do outro. O número vai ficar aqui, letra do outro lado. Aí fica assim. Eu vou pegar o número 100, como ele já estava do outro lado, sozinho, né, isolado aqui no primeiro membro. Eu vou tirar esse 64. Como ele está positivo, ele fica aqui negativo, certo? E esse valor aqui, ele está positivo, ele fica do mesmo jeito. Então, essa continha aqui, ó, quanto é 100 menos 84, né? Vai dar 36, certo? Aqui eu estou repetindo tudo, não estou fazendo nada demais ainda. Eu tenho que procurar um número que é elevado ao quadrado de 36, tá certo? Eu vou só organizar aqui, e isso aqui, ó, não altera, né? X ao quadrado vai ser o mesmo 36, tá certo? A ordem aqui não faz diferença. Eu coloquei o x para cá, não são iguais? Então, o que é que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, o x, tá certo? Vou tirar o 2 que estava aqui em cima, ó, e vou transformá-lo numa raiz. Aí isso vai ficar aqui uma raiz quadrada do número que está do outro lado. E por que aqui fica mais ou menos? Porque aqui me atende, né, para essa solução duas respostas. Aí nesse caso aqui, o x só vai me servir a resposta positiva da raiz quadrada desse número. Que número vezes ele dá 36? A gente já sabe que o número só pode ser 6, certo? Então a resposta para essa questão aqui, ó, é o número 6. Essa alturazinha que está aqui. Tá ok, pessoal? Próxima questão aqui, a gente vai descobrir qual é o valor da altura dessa escada, né? Note que se você observar, ela também forma um triângulo, né? Daqui para cá, para cá. Aqui já está dizendo que vale 5, certo? O valor desconhecido aqui, ó, que a hipotenusa é o maior lado, é o x. E como aqui eu tenho essa altura do prédio, que é a mesma desse lado, também vale 12, certo? Só é a mesma altura. Então aqui dá para formar um triângulo, né? Que é daqui, ó, daqui para cá, opa, e para chegar aqui, forma um triângulo, onde seu ângulo reto é aqui. Então vamos lá. Traduzindo aqui na fórmula, né? Diz que se eu pegar o maior lado, elevar ao quadrado, sempre eu deixei ele isolado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, né? Que são chamados de cateto. Então vamos lá. Essa aqui é a fórmula, o ponto de partida que a gente tem que fazer. Se for para descobrir o maior lado, é muito tranquilo de resolver a questão. Então vamos lá. Quem é o maior lado aqui? Ó? O maior lado é o tamanho dessa escada, né? Como aqui não tem valor numérico, a gente coloca a letra que está ali, x. E quem é o valor de b ao quadrado? Aí você diz, eita, tem o número 12 e tem o número 5, eu vou usar o qual? Não tem problema, pessoal, o que você colocar primeiro. Por quê? Eita, desculpa aqui, pessoal, aqui tem que usar o 2 também, né? Tudo elevado ao quadrado. Por quê? Porque, na verdade, aqui está fazendo uma soma, né? E a ordem das parcelas não altera o resultado. Por último, aqui é o número 5, né? Que é o lado que sobrou. Não são três lados, o x, o 12 e o 5. Então tá aqui o x, o 12 e o 5. Todos eles elevados ao quadrado. Para descobrir o maior lado é tranquilo. Por quê? Porque a gente só basta fazer a continha daqui, ó, desse pedaço aqui. Tá certo? Então vamos lá. Quanto é 12 vezes 12? 144. Mais, quanto é esse resultado aqui? Ó? 5 ao quadrado. É 5 vezes 5. Vai dar 25. Então aqui, ó, x ao quadrado vai ser igual a quanto? A essa soma daqui, ó. Quanto é 144 mais 25? Vai dar 169. E é o mesmo caso que a gente estava vendo anteriormente, né? Eu vou pegar aqui o x, tira esse 2 que está aqui, ó, vou tirar ele, certo? E vou transformar ele numa raiz. Toda vez que eu transformo numa raiz, isso quer dizer que me dá duas respostas possíveis do número que está do outro lado. Como o número é 169, eu vou deixar ele aqui. Então vejam, para esses casos assim, quando se trata de medidas de qualquer coisa, né? A gente não pode usar um valor negativo. Ninguém nunca mediu uma coisa com um número negativo. Então, o que satisfaz a nossa solução só é a resposta positiva. E qual é a raiz quadrada de 169? É o número 13, certo? Então, por fim, aqui a gente já termina aqui essa outra questão. Por último, aqui a gente tem uma solução, né, já feita, que é mais ou menos um exemplo desse que eu tinha colocado para vocês. Aí vocês observam aí o seguinte, ó, ele dá a relação, né? Tem os três lados do triângulo, lembrando que veio para descobrir a altura.
Você isola sempre o maior lado, que no caso aqui, ó, vai ser esse 20 ao quadrado. Isolou ele, certo? Substitui os outros dois valores. 20 vezes 20 vai ser 400. O b ao quadrado a gente vai descobrir, vai repetindo. E aqui dá para efetuar, né, esse valor aqui. 12 vezes 12, 144. Certo? Então pronto, tem que separar a letra de números, né? Esse 144 aqui, ó, ele está positivo. Veja que o sinal dele é positivo. Então o que foi que fez? Passou lá para o outro lado, ó, junto do 400, só que negativo. Tá certo? Veja que ele já está nessa parte aqui, ó, negativo, 144. Então pronto, quando pego 400 e tiro 144, dá o quê? 256. E como a raiz quadrada desse número é 16, lembre-se que eu falei, sempre só dá um valor positivo no fim. Então pessoal, é só isso e até mais.